Bem, gente, vou falar aqui, né, um pouquinho, porque quem não estava aqui no nosso treinamento terça-feira passada, que, diga-se de passagem, foi, vamos dizer assim, a minha estreia aqui nas nossas online na terça-feira. A gente falou de crença, a gente falou da importância aí das 4 crenças, né? Só para recapitular aí para quem não estava, mas quem não estava depois pode ir lá no YouTube. A gente, na verdade, não adianta ir lá no YouTube, porque eu coloquei o vídeo como restrito, mas depois eu posso mandar o link de novo aí para quem quiser ver. E a gente falou de crença, né? Eu estava falando sobre o quanto às vezes não é questão de ter habilidade, não é saber vender, não é ter todos os gatilhos mentais na ponta da língua, mas a gente tem a crença no modelo de negócio, na indústria, né, na nossa empresa, né, na do Terra, e na gente. E que talvez a maior dificuldade nos 4 pilares seja cada um lidar com as suas dificuldades pessoais, né? Hoje eu estava conversando com a Paulinha aí sobre gatilhos que fazem a gente paralisar, né? A gente viu um gatilho que paralisa a Paulinha, eu vi uma questão ali que me paralisa. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma questão muito forte com culpa, eu me sinto muito culpada das coisas, eu sempre fico muito preocupada em ser um ganha-ganha. Então, quando eu acho que é um ganha-ganha, não está equilibrado, isso me paralisa. Então, assim, cada um vai ter aí algumas descobertas para serem feitas, né? E depois a gente vai falar de crença. A gente veio hoje para falar um pouquinho sobre a constância, sobre a importância de estar conectado todo dia, e eu acabei pulando como que eu vim parar aqui, né, gente? Mas para quem não me conhece, eu sou a Nanda Murta, estou aqui falando de BH, Minas Gerais. Conheço a Paulinha aí, a gente se conheceu estudando para concurso. A gente não conhecia esse modelo de negócio, né? A gente não tinha aquela ideia de que vai lá, estuda, tenha um bom emprego, se aposente, tenha uma vida maravilhosa. Paulinha pulou do barco do concurso mais rápido, eu acabei continuando, passei, me tornei uma funcionária pública em 2014, mas em 2015 eu me tornei mãe, e quando eu me tornei mãe, o lado de ser servidora já não me agradava tanto mais, né? Foi muito engraçado. Hoje eu estava escutando o treinamento da Ariadne, que aconteceu ontem, e ela fez um comentário sobre isso, né? Sobre o falso glamour do servidor público, né? Então, às vezes, as pessoas que não são servidoras acham que é lindo, que é incrível. E, realmente, quando eu estudava, quando eu era uma estudante de concurso, eu realmente acreditava nisso. Eu acreditava que eu ia estudar, que eu não ia depender de ninguém para me ajudar, que eu ia ter uma liberdade, e isso não acontece, né? A gente tem um Estado quebrado, um salário engessado. Claro que a gente tem casos e casos de servidores, salários e salários, mas o Estado de Minas é um Estado realmente ali que está quebrado, e que hoje não me atende, né? Eu tenho que bater ponto, eu não trabalho por produtividade. E quando a gente tem essa mordida do lado empresarial, a gente sabe o que é trabalhar por produtividade, né? Às vezes você está lá 8 horas batendo ponto, mas você não está 8 horas trabalhando, né, gente? Vamos ser muito honestos. Então, assim, uma coisa é você ser produtivo e outra coisa é você estar ali trocando sua hora, né, com outra pessoa. E quando eu me tornei mãe, em 2015, em 2016, eu conheci esse modelo de negócio, né, as vendas diretas, o marketing de relacionamento. Eu confesso que eu era uma pessoa um pouco preconceituosa, como a maioria da população, né, gente? A gente falou disso aqui semana passada. As pessoas têm um preconceito com a palavra venda, né? As pessoas têm um preconceito ali, um pouco do. E esse preconceito é dos próprios vendedores, né? Que fizeram um mau trabalho, e eu acho que vão deixando assim aquele vendedor chato que vai fazendo com que as pessoas queiram correr da gente. E eu encontrei aqui uma liberdade que eu não tinha como servidora pública. Poder fazer o meu horário, poder trabalhar de onde eu quiser, né, na hora que eu quiser. Hoje eu estou trabalhando aqui às 8h10, né? No serviço público eu não tenho essa opção de trabalhar às 8h10, eu tenho que trabalhar ali dentro mais ou menos de um horário comercial. Então, essa liberdade mesmo, né? Eu estou em BH, tem pessoas aqui em Miami, tem pessoas aqui em outras cidades, e a gente tem essa liberdade geográfica, essa liberdade de tempo, que eu acho que todo mundo aqui está buscando. E aí, em 2016, eu conheci esse modelo, convidei a Paulinha para vir empreender comigo. Nós empreendemos juntas, né, na outra empresa, foi maravilhoso, fizemos viagens incríveis. A gente fala que a viagem que a gente fez para Dubai, meu marido fala uma frase muito engraçada, que ele falava assim que para a empresa compensar Dubai, ele ia ter que mandar a gente para Marte, né? Então, eu e a Paula, nós vivemos experiências muito incríveis juntas. E em 2018, ela já começou a conhecer a do Terra. Na época, ela chegou a falar comigo, eu realmente não bateu na época para mim, não fez sentido. A Paulinha é uma, né, para quem conhece a Paulinha é Lady Marmaid, né, gente? Paulinha é sereia, encantadora, glamurosa, né? Aquela coisa rosé. Eu não, né, gente? Eu sou tiro nos peitos, eu sou homenzinho, eu só passo maquiagem na hora que eu venho pra live, porque se você me vê antes, eu tô lá toda desculhambada.
E a gente brincava, que eu falava assim, Paulo, esses vidrinhos não têm a ver comigo. E eu acabei me envolvendo com os olhos por um outro caminho, que não foi a do Terra, que foi a empresa que a gente trabalhava juntas, né, que era na Junesse. Me envolvi com os olhos, me apaixonei pelos olhos e estava muito envolvida com os olhos ano passado, e a empresa parou de operar os olhos no Brasil. E eu já estava numa pegada dos olhos, de trazer uma qualidade de vida melhor para minha filha. Eu estava num momento de muita busca de autoconhecimento, de um equilíbrio que eu não estava encontrando. E eu e a Paulinha, a gente nunca perdeu contato. E a gente voltou a se conectar muito. Eu lembro que eu comprei meu kit Live em Brasil. Falei com ela, não crie expectativas, quero experimentar, não quero olhar para o negócio ainda. E eu fui tendo experiências com os olhos, que eu até comentei aqui semana passada, que me fizeram ficar cada vez mais apaixonada e fazer a escolha mesmo de estar aqui, né? Era um pilar que faltava muito para minha crença tá de novo tão forte como ela já tinha sido, e a gente se reencontrou aqui na do Terra. Eu estou cada dia mais encantada, né? Eu brinco que eu falo que eu não uso mais perfume, né? O cheiro hortelã-pimenta. Então, assim, a gente tem um trabalho incrível, com pessoas maravilhosas, e a gente espera, né? A gente traz esse treinamento para vocês, para que seja gostoso o processo, né? A gente já tem tantos trabalhos que a gente não gosta, que a gente é obrigado a estar ali, que a gente é obrigado a acordar, que é obrigado a estar com aquelas pessoas, e que seja bom, não que você vá gostar de todos os passos, né? Tem gente que não gosta de convidar, tem gente que não gosta de vender, tem gente que não gosta de apresentar plano, mas vão ter coisinhas que realmente não vão ser perfeitas, mas que aquele lado que você goste, compense, que seja grandioso, que você queira estar aqui hoje, por exemplo, às 8h10 da noite, cheio de energia, mais do que quando eu estou lá no meu trabalho às 8 horas da manhã. Então, vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho a importância da gente estar conectado, mas com muita prudência, né? Eu escutei isso hoje da Ariadne também, e eu quero repetir para vocês. Muito cuidado com a obesidade mental. Muito cuidado em absorver conteúdo demais, treinamento demais, em querer estar no treinamento da segunda, no treinamento da terça, no treinamento da quarta, no treinamento da quinta, e aí você ficou assistindo treinamento a semana inteira, mas não fez o que a gente chama no nosso mercado de atividades geradoras de renda, né? Todo mundo aqui está aqui para crescer, todo mundo aqui está para fazer um negócio grandioso, mas todo mundo está aqui para pagar boleto. Quer dizer, às vezes não, né, gente? Às vezes pode ter gente aqui que está aqui só por propósito, e está tudo bem. Mas eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui na sala hoje estão aqui com a intenção também de fazer esse negócio próspero, de trazer qualidade para a família financeira, né? Não só de liberdade, de desenvolvimento pessoal, mas a gente está realmente falando aqui sobre uma questão de pagar boletos, tá? Eu vou compartilhar aqui tela com vocês. Eu vou tentar compartilhar o arquivo. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu não vou conseguir pelo arquivo, acho que vai ter que ser pela foto, peraí. Tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo? Tá, né? Sim, tá aparecendo. Então, pessoal, o que eu fiz hoje, né? Qual que é a intenção principal? O passo inicial mesmo, né? Se você for pensar em qualquer empresa hoje que você fosse trabalhar, um mercado tradicional, onde você fosse lá fazer uma entrevista, começar no seu primeiro dia de trabalho, a gente tem um aprendizado, né? A gente tem que aprender a fazer, por exemplo, uma parte orçamentária. Às vezes é um sistema completamente diferente que você tem que conhecer. Então, você tem que ter um estudo naquele seu novo trabalho. E no marketing de relacionamento e na do Terra, isso não é diferente, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer para que esse trabalho seja saudável? E aí eu peguei isso aqui de um dos nossos arquivos, né? Todo mundo aqui tem aí acesso aos arquivos dos nossos PDFs. Esse eu tirei do Viva, porque ele fala muito dessa questão do equilíbrio, e eu acho que isso faz todo sentido, né? Quando a gente quer uma vida de qualidade, a gente, por mais que a gente queira se dedicar, esse ano eu vou me dedicar só ao meu lado profissional, vou deixar minha família um pouco mais em stand-by. Gente, se você mergulhar numa coisa só e não tiver um equilíbrio, não dá certo, né? Aí fica sem comer, fica sem fazer exercício, fica sem dormir, fica só trabalhando. E se você não para, né, o seu corpo para por você, né? Isso é fato. Se você não parar, o seu corpo vai te parar. Então, assim, essa qualidade de vida que a gente busca dentro do processo aqui que a gente vai encarar. E aí, o que a gente fala dentro desses 5 passos? Alimente-se bem, né? E aí,
Cada um, gente, é lógico, quando a gente está falando de alimentar bem, eu não estou falando para ninguém fazer dieta. Não é isso, né? Não estou falando para ninguém aqui ficar fazendo restrição alimentar, nada disso. Mas é uma coisa que ontem, por exemplo, eu escutei também no treinamento das 8. O que um carboidrato faz hoje na sua energia? Eu tenho a nítida consciência do que acontece comigo quando eu consumo muito carboidrato. Né? Eu já consigo perceber que quando eu consumo mais proteína, gordura e menos carboidrato, a minha energia é muito melhor, a minha disposição é muito maior, então isso faz muita diferença no processo, né? Nós somos pessoas que somos comerciais, gente. Eu sei que deve ter muita gente aqui que está falando assim, eu não gosto de vender. E assim, eu sinto muito, mas se você não gosta de vender, você está no lugar errado. Porque assim, ou você vai vender produto, ou você vai vender o seu modelo de negócio, né? E a verdade é que a gente se vende o tempo inteiro, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? A gente se vende para a nossa família, a gente se vende no trabalho, a gente se vende para os nossos amigos. Então, assim, vender é um exercício, né? E vender exige uma energia elevada. Então, se você se alimenta bem, você está com a energia melhor, você vende mais, você se comunica mais, você se relaciona mais, né? E aí a gente vai falar de exercitar. E mais uma vez, né? Não estou falando para ninguém virar louco da academia. Às vezes, o exercitar para você vai ser acordar meia hora antes do que você já tem no seu hábito do dia a dia, e você vai fazer um relaxamento na sua sala. Gente, escuta um aplicativo de yoga, coloca um crossfit, vai pedalar igual um doido na academia. Não sei o que te faz sair do lugar. Mas, às vezes, um exercíciozinho de 15 minutos vai fazer diferença no seu dia, né? Depois a gente fala de descansar e reduzir o estresse. Descansar é algo muito desafiador para mim. Muito, muito. Paulinha sabe disso. Paulinha sabe o quanto eu sou aquela que quer estar trabalhando todo dia, toda hora. Foi um trabalho que eu fiz no final de 2021 para desacelerar e que está fazendo, que está me dando resultado. No começo era mais difícil. Gente, deitar para ver televisão, assim, tipo, nada para fazer. Não deitar para ver televisão. Isso para mim era sofrido. Né? Assim, às vezes meu marido falava, cara, desacelera, deita aqui com a gente. Aí eu vou lá, deito um pouco com ele, com a minha filha, não sei o quê, de repente eu já estou querendo levantar para fazer alguma coisa. Né? Porque eu tenho uma questão ali muito forte de precisar me sentir produtiva. Né? E hoje eu tenho esse desafio aí de entender que eu preciso parar para ser produtiva, né? A Paulinha tá rindo aí, né, no bate-papo. E aí a gente fala, né, do passo 4, que também tem a ver com alimentação, né? Quando a gente fala para reduzir esse acúmulo tóxico, às vezes a pessoa resolve fazer um detox, resolve fazer uma alimentação assim, mais fechada mesmo de proteína, menos carboidrato, e ela vê o tanto de comida enlatada que ela consome, né? O tanto de fast food. Eu, por exemplo, gente, amo um fast food, confesso, amo uma comida enlatada, mas é uma questão que fica impregnada no seu organismo, né? O seu intestino, ele demora muito tempo para liberar determinados alimentos. Então, às vezes, você come ali, você se lambuza, você fica eufórico, mas seu corpo vai pagar um preço por aquilo, né? E aí interfere em toda a nossa questão do nosso trabalho, que precisa de alta performance, né? A gente precisa de energia. Eu brinco aqui, eu falo, gente, imagina se você resolve fazer um convite para alguém, e aí na hora que você está lá fazendo um convite para a pessoa, ao invés de você estar cheio de energia, você está lá, oi, fulano, tudo bem? Como que você está? E a vida? Estou precisando tanto falar com você. Gente, você já deixou a pessoa com sono antes de você convidar ela para o negócio? Né? Então, assim, a nossa energia tem que estar elevada e esses pilares fazem com que isso aconteça, com que a gente tenha mais energia para dar conta de tudo, porque a verdade a maioria das pessoas que se envolvem com vendas diretas e que se envolvem com marketing de relacionamento, elas têm um outro plano B, né? Elas têm outros trabalhos em paralelo, e às vezes ela tem plano B, e tem filho, e tem casa, e às vezes é pai e mãe. Então, assim, é desafiador, cada um tem um bastidor, cada um tem desafios mesmo, né, do dia a dia para lidar e ainda fazer do Terra com qualidade. Aqui uma frase que eu adoro, né, pessoas de sucesso simplesmente fazem o básico, porém melhor e com maior frequência. A gente estava falando disso hoje também, eu e a Paula, que é o quanto a gente tem uma tendência a querer fazer 1000 coisas diferentes,
né? A gente começa, a pessoa te ensina lá, ó, você vai ter que fazer esse ponto 1, ponto 2 e o ponto 3. Você vai fazer ele por um mês. Só que você começa a fazer o ponto 1, ponto 2, ponto 3. Aí, de repente, você fala assim, ah, não, isso aqui tá muito pouquinho, eu vou fazer mais esse 4 aqui, esse 5 aqui. Quando você vê, você já parou de fazer o 1, 2 e o 3, que era o básico, já não sabe fazer também o outro, que você está tentando inventar moda. Então, assim, por mais que a gente fale que no nosso negócio não existe uma coisa certa, né? Trabalhe tantas horas e se torne silver, trabalhe tantas horas e se torne gold. Mas, assim, o que você precisa plantar para colher aqui, né? O que você precisa fazer todos os dias para colher resultados? E isso vai fazer toda a diferença no seu negócio. Então, aí, o que vem agora? Né? O que você precisa fazer? Peraí, só um minuto, gente. O que você precisa fazer para ficar melhor nesse negócio todos os dias, né? E aí a gente fala muito sobre a questão de você estar conectado. E a gente usa muito essa frase, né? Brasa longe da fogueira, apaga. O que é isso? É estar conectado, gente, da forma que fizer sentido para você. Às vezes, a sua conexão naquele dia vai ser no WhatsApp. Vai ser entrar no WhatsApp da sua equipe, ver um vídeo que alguém falou bem dele e ouvir esse vídeo. Né? Então, assim, eu falo quanto o áudio funciona para mim. Hoje em dia, não, graças a Deus. Mas quando eu conheci esse modelo de negócio, eu gastava mais ou menos 2 horas no meu dia no trânsito. Eu gastava mais ou menos 1 hora para ir, 1 hora para voltar do meu local de trabalho, porque eram 30 quilômetros de distância. Gente, como eu ouvia áudio nesse momento. Né? GoPro, eu vou falar que é porque era no celular, né? Porque se fosse na época do disco de vinil, ele ia furar. Eu acho que o capítulo 5 do GoPro eu escutei, 359 mil vezes, né? Então, assim, qual conexão que vai dar para você fazer? Né? Ontem você estava lá, ouviu a Ariadne, foi uma conexão, né? Ir numa conferência, ir no evento em São Paulo, tá no seminário, tá num evento online, né? Tá no evento CPTG, conexões, não necessariamente de horas, né? É aquela conexão para te manter aceso, porque a gente fala muito essa frase aqui, né? Brasa longe da fogueira, apaga. E apaga, né? Porque às vezes você está numa semana mais desafiadora, você foi falar com um número maior de pessoas e essas pessoas todas te falaram não, né? E aí, quando essas pessoas todas te falaram não, a sua energia baixou e aí não tinha ninguém perto ali para falar fulano, bora lá, você só escutou mais um não, vamos subir, força. Só que você não está conectando com ninguém, né? Ninguém está sabendo que você está precisando dessa força, ninguém está sabendo que você está precisando dessa energia. Então, assim, isso faz muita diferença, né? O que você faz ali para se manter conectado, para manter sua energia elevada. E isso vai, consequentemente, interferir na sua crença, né? Inevitavelmente isso vai acontecer. E aí a gente passa por um outro passo muito importante, né? Mais do que você está conectado. Por que você está conectado, né? Talvez você tenha que fazer, eu não sei, né? Talvez tenha pessoas que tenham aqui na sala que sejam na do Terra há 2, 3 anos. Às vezes tem pessoas que estão aqui na sala que estão há 2 semanas. Então, assim, para quem está aí há mais tempo e às vezes aquela brasa está até apagadinha, tenta lembrar quando você conheceu esse modelo de negócios, né? Quando o seu amigo, quando a pessoa que você conhece, quando alguém te chamou para conhecer esse modelo de negócio, o que te brilhou os olhos? Né? O que naquele momento fez sentido para você? Porque, para mim, assim, o meu porquê hoje é a minha família, né? É o meu marido e a minha filha. Claro, meus pais sempre vão ser também meus porquês, mas hoje o meu grande porquê é a família que eu estou construindo. Né? É o meu marido e minha filha. Eu quero ter mais tempo com eles, eu quero viajar mais com eles, sabe? Eu quero poder. Não estou falando que eu quero dar o mundo para minha filha, não, que eu acho que não precisa, mas eu quero ter condições de dar coisas que eu acredito que vão deixá-la feliz e que sim são financeiras, né? Eu quero estar com um plano de saúde sem preocupação, eu quero sentar num restaurante e escolher o que eu quero comer e não o que eu posso pagar. Então, assim, qual que é o seu porquê? Às vezes, seu porquê é seu pai, às vezes, seu porquê é porque você quer ajudar pessoas pelo mundo, né? Você já está super bem financeiramente e questão financeira não é o seu problema, né? Então, assim, qual é o seu porquê?
porque é o seu porquê que vai fazer você se movimentar, né? Que vai fazer você sair do seu lugar. Então, assim, e aí, falando de porquê, é a grande questão aí, né? Se o seu porquê é muito bem definido, como e o quando não importam, e como, quando a gente fala desse como e quando, gente, eu vejo muito a questão assim, toda vez que você se propõe a fazer alguma coisa, principalmente como um empresário, uma empresária, você vai ter um desafio. E esse desafio, ele vai estar sendo. Você vai ter duas vertentes dentro desse desafio, que é o medo e o esforço, né? Às vezes a gente tem um porquê, mas para a gente alcançar aquilo, a gente tem um medo e um esforço. E para você lidar com esse medo que você vai ter, que cada um tem o seu medo, né? Às vezes é o medo até da opinião do outro, né? E aí, quando você vai enfrentar esse medo, e além do medo, você vai ter que fazer um esforço, talvez o esforço de trabalhar o dia inteiro e chegar em casa cansado e ainda ter que trabalhar de novo, talvez o esforço de sair da zona de conforto porque você é muito tímido e não consegue falar com o outro, e isso é uma habilidade que você vai ter que aprender aqui dentro, o seu porquê que vai fazer com que você tenha forças, né, para estar ali, equilibrando o desafio, o medo, o esforço que você vai ter que fazer todos os dias para alcançar o seu negócio. Porque quando eu falo todos os dias, todo mundo aqui, gente, é dono da sua loja, é dono da sua franquia. E como loja, como franquia, a gente funciona todos os dias. Você pode até não funcionar todos os dias, mas pelo menos de segunda a sexta, segunda a sábado, né? E aí, você abre a sua loja todos os dias? Você todos os dias ou compartilha uma experiência sua com alguém, se propõe a fazer uma venda todos os dias. Então, assim, você abre a sua loja todos os dias? Essa é uma questão, né? Talvez você lembre de fazer do terra uma vez na semana. E, assim, eu não conheço uma loja que funcione abrindo uma vez por semana, né? Quer dizer, talvez ela até funcione, né? Mas não que você consiga pagar suas contas. E aí, quando a gente está falando ainda do seu porquê, do seu quadro dos sonhos, é o que te move, né? E aí, assim, qual é o seu principal sonho? Às vezes, o meu sonho tem tudo a ver com questão financeira, mas talvez o seu sonho que está aí do outro lado não tenha a ver com questão financeira, né? Onde você gostaria de morar, que estilo de vida que você gostaria de ter. Porque quando eu falo da minha questão financeira, eu não me vejo hoje, por exemplo, ganhando milhões, mas eu quero ter uma condição de morar aonde eu quiser, na cidade que eu quiser, de poder mudar de cidade, se eu quiser. Eu prezo muito pela liberdade geográfica, né? Então, hoje, isso é uma questão que me move muito. E aí, assim, qual o tamanho do seu sonho? Gente, o sonho pode ser voltar a morar na roça. Assim, a minha família é de uma cidade aqui de Minas, que chama Cerro, que, gente, é uma qualidade de vida absurda. E talvez seja esse o caminho, né? Talvez a gente queira desacelerar. Meu marido fala muito disso, né? Do quanto a gente quer fazer um caminho inverso, ir para o interior. Então, assim, cada um com o tamanho do seu sonho, né? E o que você vai fazer todos os dias para estar se movendo para estar atrás desse sonho, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre definir suas metas, porque a gente tem o porquê, a gente tem o sonho, a gente vai escutar, se conectar, mas e a sua meta? Né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E aí é a questão também principal de você saber quebrar essas metas, né? Hoje eu estava lembrando de um treinamento incrível que eu fiz com o Wendel Carvalho, não sei quem aqui já conhece o Wendel Carvalho, é um coach aí, né? Alta performance, ele vai tantas vertentes, gente, que eu já nem sei mais qual é a vertente do Wendel Carvalho hoje. Se é comportamental, se é autoconhecimento, se é produtividade. Mas o curso que eu fiz dele foi voltado para produtividade. E ele fala muito sobre isso, né? Sobre você pegar aquela sua meta. Imagina que a sua meta é uma pedra gigantesca, super pesada, onde você nunca conseguiria carregar essa pedra. Nunca, nem no carrinho de mão. Né? Mas e se você pegasse essa pedra e desse várias marretadas e ela virasse várias pedrinhas e você fosse fazer várias viagens para levar essa pedra para onde você precisa, né? Você talvez não fosse conseguir carregá-la nas costas, não fosse conseguir carregá-la no carrinho de mão, mas fosse conseguir fazer várias viagens com essa pedra. Então, talvez a sua meta precise ser quebrada. Talvez a sua meta precise ser quebrada, principalmente para quê? Para que você consiga visualizar a sua meta. Né? E aí a gente fala assim, aonde que você quer chegar? E que essa meta tem equilíbrio, né? Que a gente vai falar sobre isso, sobre a meta. O pessoal fala do SMART e depois fala do MART, que eu gosto muito do ecológico. Então, assim,
O que você quer? Né? Você quer viajar? Você quer estar mais tempo com seus filhos? Você quer simplesmente ter uma empregada na sua casa todo dia? Você quer poder pagar uma escola melhor para o seu filho? Né? O que você quer? Onde que você quer chegar? Então, assim, para isso, o que você precisa? Né? Para chegar onde você quer, o que você precisa fazer? E quando eu estou falando de quebrar essas pedras, gente, o que eu acho que fica muito mais palpável, né? Vamos supor, no nosso modelo de negócio. É claro que quando a gente está numa reunião dessa e a gente pergunta quem quer virar diamante, todo mundo vai falar que quer, né? Mas quem é que sabe virar diamante? Né? Eu mesma, se hoje eu olhar assim, nossa, é isso, minha meta aqui agora é diamante, diamante, diamante. Gente, eu não consigo enxergar o diamante, não tem como. Essa pedra está muito grande para eu enxergar esse diamante, né? Eu preciso pensar em passos mais próximos. Eu preciso pensar em passos que eu consigo enxergar e mais do que enxergar, em que eu consiga me sentir segura para dar esse passo, né? Porque às vezes, lógico, eu quero ser diamante, mas eu não tenho preparação ainda para ser uma diamante, né? Eu ainda tenho que estudar mais, eu ainda tenho que falar com mais pessoas, eu ainda tenho que ensinar mais, né? E aí, quando a gente está falando aqui dessa tela que eu estou compartilhando, é que essa sua meta seja mensurável, seja atingível, seja relevante, seja temporal e seja específico. O que é isso, né? É que ela seja palpável. Então, assim, e aí eu quero que vocês fiquem muito atentos com uma questão que é assim, que a meta seja uma meta que esteja no seu controle. Cuidado para você não escolher metas que não estejam no seu controle, tá? E aí eu vou dar um exemplo para quem, por exemplo, quer construir renda residual no nosso negócio, tá? Quem quer construir renda residual, qual que é a ideia básica? Falar dos nossos produtos com as pessoas, compartilhar a experiência e apresentar o plano de negócio e a oportunidade, né, que está toda envolvida com os nossos olhos. E aí, quando você faz uma meta, por exemplo, a minha meta é que no mês de janeiro eu vou cadastrar 5 pessoas. Em fevereiro eu vou cadastrar 10 e em março eu vou cadastrar 20. Essa meta, vou fazer tantos cadastros, ela não é uma meta que você tem controle. Você não tem controle de quantas pessoas você vai cadastrar. Você tem controle de quantos planos você vai apresentar, de quantas pessoas você vai convidar. Mas quantas pessoas você vai cadastrar, esse controle vocês não têm. Então, assim, cuidado com esse controle. E uma questão muito importante, né, que eu gosto de falar ali, que eu gostaria que fosse Marte, que é ecológica e com equilíbrio, né? Então, assim, essa meta, ela tem que ser uma meta que funcione com o seu bastidor, né? Com o que você tem de demandas da sua casa, do seu trabalho, da sua família, né? De pessoas que você ajuda. Então, assim, metas que tenham equilíbrio dentro do seu dia a dia, da sua vida, né? Então, assim, é equilibrar o que é possível com o que você deseja dentro desse negócio, tá? E aqui um pouquinho disso que eu falei, né? Ações diárias. Então, assim, qual o próximo passo e meta que eu posso dar? Né? Eu quero criar minha renda residual. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso convidar. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma lista, né? Então, primeiro passo, eu preciso fazer uma lista profissional para convidar as pessoas. Eu preciso assistir, às vezes, um treinamento de convite. Eu preciso ler um GoPro para ficar melhor no convite, né? De quanto apoio você precisa no processo? Isso eu quero falar muito, porque, assim, você precisa de ajuda? Peça ajuda. Desde pedir ajuda para o seu upline, para uma pessoa da sua equipe, ou pedir ajuda em casa, né? Às vezes, você está lá trabalhando o dia inteiro, precisando dar o foco ali numa reunião, e você vai ter que pedir para o seu parceiro ou para a sua parceira para olhar o seu filho ali um pouco naquele momento, porque naquele momento você precisa ali de uma horinha para dar uma atenção maior para aquela questão. Então, assim, sabe pedir ajuda, né? E uma coisa que eu gosto muito, assim, o que o seu futuro parceiro ou o seu cliente ganha com isso? Eu falei disso outro dia num grupo de WhatsApp, assim, quando você se sentir inseguro para falar de venda, seja do produto, seja do negócio, pensa no que a outra pessoa está ganhando, né? Seu futuro parceiro ou seu cliente, o que ele ganha quando ele envia empreender na do Terra com você?
que ele vai ganhar de benefício para a vida dele, de oportunidade de ter uma ferramenta que vai dar liberdade financeira, produtos que vão dar qualidade melhor né, no uso do dia a dia da família dele. E se for vender também para um cliente, o que essa cliente ganha na hora que você vender um hortelã-pimenta para ela? Na hora que ela te entregar o dinheiro dela e comprar um hortelã-pimenta, o que ela ganha? Né? Se você tivesse a certeza do que a outra pessoa ganha, você não vai se sentir constrangido e vai diminuir significativamente seu medo de falar com as pessoas, né? Então, como eu falei um pouquinho ali de meta, para quantas pessoas você vai apresentar o plano? Para quantas pessoas você vai compartilhar a sua história? Quanto tempo você vai dedicar a aprender mais? Quantas pessoas você irá apoiar? E falando aí um pouco disso da história, né, gente? Eu gosto muito de falar disso, eu nunca comentei isso aqui na do Terra, mas eu sei que a Paulinha já me escutou falando isso. As pessoas não vão vir empreender com vocês por causa da do Terra. As pessoas não vão vir empreender com vocês por causa dos olhos. As pessoas vão vir empreender com vocês por causa de vocês. A viradinha, o motivo delas empreenderem é vocês. Eu não vim empreender só por causa da do Terra, eu vim empreender por causa da Paula. As pessoas, quando elas falam sim, elas ainda não conhecem o plano, gente. Elas ainda não entenderam nem metade das formas de ganho. Então, falar que a pessoa veio para a do Terra porque o plano é incrível, não é. Ela veio pelo seu brilho nos olhos. Então, lembre disso. O que vai cadastrar as pessoas ou vender produtos é o brilho nos olhos. É a sua história, mais do que o plano de negócios da do Terra, né? Depois a gente vai fazer um dia aqui, eu vou combinar da gente fazer uma prática do Eric Worre, de um evento que a gente foi dele presencial, em que ele faz uma prática de contar história, né? O Eric Worre, ele divide a história em 4 partes e ele mostra que tem uma parte das 4 que é fundamental, que se dessas 4, uma sair, ela muda totalmente o game na hora que você vai compartilhar o negócio. Então, assim, a sua história é importantíssima, o seu brilho no olho é importantíssimo, e o que vai te trazer o brilho nos olhos é a sua crença elevada, né? Então, assim, escute, conecte, escute seu upline. Eu vou até só compartilhar a última telinha aqui, que é das redes sociais, né? Confesso aí, Paulinha sabe, deve ter uns 6 meses que eu tô super largada, que eu não tô postando nada, mas estou aí de volta, né? Tenho Nanda Murta e agora o Gotas de Conteúdo que eu devo subir os posts, desde lá do Crença, lá da semana passada, devo subir algumas coisas para esse perfil, tá bom? Mas aí lá é um perfil fechado, mas eu aceito lá depois e se alguém quiser também tirar dica, mandar alguma mensagem lá no direct, fica super à vontade. Eu adoro ajudar, adoro ensinar, adoro aprender, a Paulinha sabe disso, mas o que eu tenho para deixar aqui é isso, assim, cuidado com a sua mente, né? A gente tem muitos desejos. A minha mente, por exemplo, a Paula sabe, né, o quanto eu sou acelerada. Eu brinco que eu não preciso de hortelã-pimenta, né? Eu sou garota hortelã-pimenta, mas eu não preciso de hortelã-pimenta. Mas eu falo assim, a nossa mente, ela nos boicota muito, né? E a gente tem muitos desejos. E aí, às vezes, a gente vai deixando um desejo atropelar o outro, e a gente não para focar naquele. E, assim, entender uma coisa incrível, né, gente? Tem um líder aqui da do Terra, que eu não lembro o sobrenome dele, mas eu lembro que o nome dele é Rodrigo. Eu lembro que eu vi um treinamento dele no canal da Ariadne, não sei se é Rodrigo Andrade, uma coisa assim. E ele falou uma frase que me impactou muito, que é assim, crianças fazem o que querem e adultos fazem o que precisam. Então, assim, os desejos exigem esforço, né? Os desejos exigem trabalho, né? Desejar ser um executivo, um elite, um silver, um gold, um diamante, exige esforço. E, às vezes, você está lá se esforçando para poder alcançar um elite, e aí, como tem o esforço, no caminho aparece uma coisa lá de, vou ali fazer um curso de bolo, porque eu descobri que vender bolo vai dar dinheiro. Por quê? Porque na hora que você está fazendo esforço atrás daquele desejo, os outros desejos, né, parecem fáceis, e aí você vai para um caminho mais fácil, e aí você larga aquele desejo e vai para outro. Então, assim, cuidado, né? Freia esse desejo aí, essa mente compulsiva por realizar um monte de coisa. Tenta falar assim, peraí,
Eu sei que tem esse desejo aí eu também vou acolher, mas deixa eu resolver esse desejo aqui, deixa eu focar no que eu preciso focar em termos de esforço e de medo, e na hora que eu resolver, eu mudo para o próximo desejo, né? Então, assim, pensa no que você está ouvindo, com o que você está se conectando, o que você está fazendo do seu dia para ele ser produtivo, né? Que horas que dá para você ouvir uma música para o seu astral subir, e que horas que você tem que ouvir um treinamento porque você precisa melhorar aquela habilidade. Com aquele cuidado que eu falei. Cuidado para não ser treinamento demais e pouca atividade geradora de renda, né? Quando eu falo atividade geradora de renda, atividades que geram renda mesmo. Qual que é uma atividade geradora de renda? Quando eu estou com uma lista convidando pessoas. Quando eu estou com uma lista vendendo produto, né? Quando eu estou contactando pessoas, eu estou fazendo uma atividade geradora de renda. Agora, na hora que eu estou sentada assistindo um treinamento, eu não estou fazendo uma atividade geradora de renda, né? É importante estudar, é importante aprender, é importante entender qual daquelas habilidades você precisa cuidar naquele momento, mas cuidado aí para não virar né, ter uma questão aí de uma obesidade mental. Meus amores, vou parar de gravar, porque depois a gente sobe aí esse treinamento para o YouTube e aí fica aqui super à vontade para a gente conversar.